Meus amigos e minhas amigas, hoje eu trago o vídeo daquele discurso proferido pelo presidente Lula no lançamento da retomada da indústria naval brasileira. Foi nesse dia 17 de fevereiro de 2025, lá no Rio de Janeiro. Trouxe algumas partes que ele fala de uma maneira sincera, novamente desafia os Estados Unidos diante da política de importação, mas vejam aí aquela recepção preparada pelo Sidônio Palmeira. Um pessoal num palanque de mais ou menos 4 andares, montado no pátio e mostrando uma imagem bem fechada para que parecesse uma quantidade imensa de pessoas apoiando o presidente Lula. O uniforme deles limpinho, muito bonito, como o usado pelo presidente Lula. Sidônio Palmeira colocando o seu dedo aí. Vejam aí. E depois dessa encenação bem programada, agora uma explicação do preço do combustível que você, povo brasileiro, é burro, segundo o presidente. Não sabe calcular ou quais as razões desse aumento exorbitante do combustível que você vê na bomba do combustível. Aí está a explicação dele. O povo brasileiro não tem as informações necessárias para que ele possa fazer juízo de valores. Ele não tem. Então, quando sai um anúncio do diesel, da gasolina, do gás, a Petrobras leva fama, o governo federal leva fama e muitas vezes a Petrobras não tem culpa nenhuma. Vou dar um dado para vocês aqui. O povo não sabe que a gasolina sai da Petrobras a R$ 3,04. Para que vocês saibam, os cálculos sempre foram dessa forma. Mas no tempo do presidente Bolsonaro, os reajustes eram por culpa dele. Mas não esqueçam que esse combustível que sai da Petrobras é conduzido por via rodoviária, é um caminhão, e esse caminhão usa o óleo combustível, aquele óleo que aumentou. Então, em hipótese alguma, poderia ser o mesmo preço. Os postos de combustíveis têm que repassar esse aumento dado pela Petrobras para o contribuinte, que é você. Uma explicação lógica, rotineira, e o normal que aconteça no comércio. Mas agora não é culpa do governo e nem da Petrobras. Mudou o presidente, mudaram as críticas, né? Coisa estranha. Centavos. E que na bomba ela é vendida a R$ 6,49. Certo. Ou seja, ela é vendida pelo dobro do que ela sai da Petrobras. Mas quando sai o aumento, o povo pensa que é a Petrobras que aumentou. E nem sempre é a Petrobras, porque cada estado e cada posto tem liberdade de aumentar a hora que quer. E os impostos pagos são ICMS para os estados, como o último aumento que teve agora. Mas vamos ver. Mais uma explicação sobre isso que ele falou, que o aumento foi em razão do aumento do ICMS, que vai para os estados. Mas no presidente Bolsonaro havia um projeto para que o teto do ICMS fosse de 17% para os estados. E o governo Lula derrubou isso, dando liberdade aos estados de que cada um fizesse
o reajuste do ICMS aos combustíveis a seu critério. Agora, mas vamos ver. O óleo diesel sai da Petrobras a R$ 3,77. E o cara vai no tanque, vai encher o tanque do carro, ele paga R$ 6,20 um litro de diesel que saiu a R$ 3,27. Então, segundo o presidente Lula disse, você é que não sabe calcular e não sabe de quem reclamar. Mas dessa palestra também nós tiramos proveito de um momento de sincericídio do presidente. Vocês não sabiam? Mas aí vem uma novidade. Ele bebe álcool. Não sou eu quem diz, é ele quem confessa. Então eu não defendo a Petrobras porque eu como petróleo, eu não como. Porque eu bebo gasolina, não bebo. Eu bebo outro álcool, a gasolina não. Porque eu bebo gasolina, não bebo. Eu bebo outro álcool, a gasolina não. Veja, nós temos que ter em conta. Nós temos que ter em conta, gente, que nós estamos num mundo muito competitivo. E vejam que o presidente fala bem à vontade, porque é um público escolhido, seleto, ensaiado e a todo momento deve ovacionar. Lula, Lula, coisa boa. Esse aí é um público que ele não vai enfrentar nessa sua programação de viajar pelo Brasil. Ele vai ter muitas dificuldades. Aqueles ovos que ele diz que o preço está barato, poderão até sobrar para ele. E a Janja não vai ter um tratamento diferente. Mas aí, pelo menos, ele está tranquilo, à vontade. E agora também tece críticas à política dos Estados Unidos pela taxação do aço e do alumínio, que eles estipularam para todos os países. Mas ele não fica por aí. Vejam a crítica que ele faz a essa potência. E eles querem que os patriotas defendam o Brasil. Com essa visão do presidente, os Estados Unidos nos mantêm como alguém que seja inimigo comercial, uma vez que eles são o segundo maior parceiro comercial do Brasil, pelo menos até agora. Primeiro é a China. Vejam a crítica dele, é defender o indefensável. É difícil. Em qualquer lugar do mundo que você vai, você encontra um porta-aviões americano como se estivesse tomando conta do mundo. Essa era a imagem que a gente tinha dos Estados Unidos. Até outro dia. Então entra um novo presidente e muda radicalmente o discurso. Muda radicalmente. Destrói aquele discurso do consenso de Washington de 1980, do Reagan e da Margaret Thatcher na Inglaterra. De que o negócio era abrir as fronteiras, de que o negócio era, não ter barreira comercial, era comércio livre, que a gente tinha que comprar de tudo, que não tinha que ter imposto, que não tinha que ter empecilho. Era essa a lógica do conceito de Washington. E o Brasil aceitou. A primeira coisa que nós tivemos foi acabar com a indústria de autopeça nesse país, em nome dos carros mundiais que começou a ser criado. Quase destrói a nossa indústria têxtil e foram destruindo indústria, comprando indústria. Tinha gente que comprava para fechar. E agora entra um novo presidente. E qual é o discurso do novo presidente? América para os americanos. Nós vamos taxar tudo que é produto importado. E vamos mandar embora tudo que é imigrante. Os imigrantes que foram para os Estados Unidos ajudaram a construir aquela pátria grande, ajudaram a construir a riqueza dos Estados Unidos, até vota a maioria, e resolveram mandar embora. Os latino-americanos que foram para lá fazer trabalho que os americanos já não queriam mais fazer. E aí eu fico pensando,
Cadê a democracia? Cadê o respeito ao livre trânsito do ser humano se você tem livre trânsito do capital? Cadê o livre comércio que foi tão apregoado? E aí começa a ameaçar o mundo. Todo dia tem uma ameaça. Todo dia tem uma ameaça, todo dia tem uma coisa. E eu, sinceramente, o Brasil é um país de paz. A gente não tem divergência com nenhum país. A gente é um país que a gente gosta de todo mundo e a gente quer que todo mundo goste da gente. Eu, ao invés de um murro, gosto de dar um abraço. Ao invés de uma mordida, gosto de dar um beijo. Então é esse país que nós estamos construindo e que vamos construir. Não vamos aceitar nenhum desaforo. E é importante utilizar um encontro como esse da Petrobras para a gente dizer, sabe, é verdade que os Estados Unidos é dos americanos, é verdade que a China é dos chineses, é verdade que a Rússia é do russo, é verdade que a Índia é do indiano, mas é verdade que o Brasil é do povo brasileiro e eles têm que respeitar as coisas que nós fazemos aqui dentro. É importante que a gente tenha orgulho de dizer, nós somos brasileiros e não desistimos nunca. Esse país é nosso. Tem a fronteira que o Alckmin falou, tem a água doce que o Alckmin falou, tem o mar que o Alckmin falou, e nós, além de toda essa riqueza, nós temos 213 milhões de brasileiros que nós queremos dizer, nós temos orgulho, não desistimos, e nós seremos brasileiros até o dia que a gente não existe mais. Porque... E é claro que em todo lugar que ele tem oportunidade, ele faz uma propaganda como se estivesse no palanque e se preparando para 2026, quando pesquisas do IPEC já disseram que os próprios petistas pedem e não gostariam que ele concorresse em 2026. Mas ele não pensa dessa forma. E agora, inclusive, afronta e ameaça os Estados Unidos. Quando a Venezuela, aqui, que é o seu amigo, o Maduro, já está colocando medo no Brasil, que são uns nanico em potência. Mas vejam aí a fera que o presidente parece em relação aos Estados Unidos. Pobre de nós brasileiros. Sabe, sinceramente, nenhum país, por mais importante que seja, pode brigar com todo mundo todo tempo. Pode brigar. Ele tem que saber o seguinte, os BRICS significa praticamente metade da população mundial. Significa quase metade do comércio exterior nesse mundo. E nós temos o direito de discutir, sabe, da criação de uma forma de comercialização que a gente não dependa só do dólar. Para nós, o que seria importante seria os Estados Unidos baixar a taxação e nós baixarmos a taxação. Mas se ele ou qualquer país aumentar a taxação com o Brasil, nós iremos utilizar a reciprocidade. Nós iremos taxar eles também. Nós iremos taxar eles também. E diante dessa ameaça sobre essa iniciativa dos Estados Unidos em relação ao comércio, ele citou o BRICS, que é uma potência. Foi lá onde ele conseguiu colocar a Dilma, que é a presidente do banco BRICS. Mas não esqueça ele que, em conluio com outros países de esquerda, eles tentaram de qualquer maneira fazer com que o dólar não fosse a moeda internacional de qualquer comércio. Mas foi infrutífera o seu pensamento e os seus parceiros. Eu até já expressei em algumas situações e esclareci o meu ponto de vista. Mas eu espero que você também, ao assistir o nosso vídeo, que seja na íntegra, que curta, comentem e, se for o caso, se inscreva no canal. É Pepe Severo pelo YouTube. Temos edições diárias e os mais variados assuntos.